E, libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça, mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Sabe, meus irmãos, às vezes eu fico olhando pessoas que têm marcado a minha vida, e eu tenho vários desses referenciais, e eu fico me perguntando o que aconteceu na vida dessas pessoas. Porque grande parte delas não conheciam a Deus antes, não viviam para a glória de Deus antes, mas agora algo aconteceu na vida deles que transformou as suas vidas e eles tornaram-se, para mim, referencial. São pessoas para quem eu olho e eu tenho vontade de seguir as suas pegadas, eu tenho vontade de ser como eles são. Você tem pessoas assim na sua vida, com toda certeza. O que aconteceu na vida dessas pessoas para que elas se tornassem assim? Eu quero lhes contar uma história. Eu gosto muito de contar histórias. No tempo da escravatura, havia um senhor inglês muito rico que estava passando na frente de uma praça onde estavam sendo vendidos escravos. Então, aquele homem ia passando, mas algo chamou muito a atenção dele, porque estava sendo oferecida ali agora uma jovem negra, muito bonita, e essa jovem tinha uma aparência especial, e os homens todos estavam doidos para comprá-la. A gente não pode saber quais eram as intenções deles, mas eles estavam oferecendo seus lances. Todos eles queriam comprar aquela mulher para levar para sua casa, para ser sua escrava. E então, aquele senhor inglês muito rico, ele se apiedou daquela moça, e ele então ofereceu um lance que não tinha ninguém que pudesse cobrir. E então, a documentação foi passada, ele levou essa moça para o seu escritório, e ali no seu escritório, ele está atrás da mesa e a jovem está na sua frente, não olhava para ele. Ela estava totalmente tímida e ao mesmo tempo com muita raiva de todos os homens da face da terra, porque ela estava vendo nos olhos daqueles que a queriam comprar as suas intenções. E então aquele homem se volta para ela e pega um papel branco em cima da sua mesa e mostra para ela e disse: moça, eu quero lhe dar um presente. E então, quando ele estica o braço para dar esse papel para aquela mulher, ela lhe dá uma cusparada no rosto e o cuspe escorre por sua face. Ele tira o lenço e limpa. E mais uma vez ele pega aquele papel, estica para aquela moça e diz: moça, por favor, pegue esse papel, é um presente muito significativo para a sua vida. E outra vez ela dá-lhe uma cusparada no rosto e o cuspe lhe escorre na face, e ele outra vez pega o lenço, limpa, e ele diz: pena, você não entende o que eu estou fazendo. Então ele começa a dizer: mas eu posso explicar para você. Sabe, moça, quando você estava sendo vendida lá, eu passei e eu ofereci um lance e eu comprei você. E eu trouxe você para cá. E ela tiritando de raiva, ali no seu lugar, cabisbaixo. Mas, moça, esse papel que eu estou dando para você, sabe o que significa? Esse papel que eu estou dando para você é o documento da sua compra. É o documento que diz para mim que porque eu a comprei, eu tenho todo o direito sobre a sua vida. Então, eu quero dar esse papel para você. E se você pegar esse papel, significa que a partir de agora, ninguém nunca mais poderá comprá-lo. A partir de agora, com esse papel, você está dona do seu próprio nariz, dona de si mesma. E você pode continuar a sua vida onde quer que você vá. Mas é interessante que aí, essa moça começou a levantar a cabeça, que estava olhando o chão, e começou
a levantar os seus olhos e ela viu aquele papel e ela olhou nos olhos daquele homem e pegou o papel. É claro que ela não sabia ler, mas ela pegou aquele papel na palavra que aquele homem estava dizendo para ela e disse para ele: muito obrigado, Senhor, muito obrigada. E ele disse: não tem de quê. Ela disse: mas eu poderia lhe pedir uma coisa a mais? Ele disse: pode, moça, peça o que você quiser. E ela disse: já que o Senhor comprou a minha liberdade, já que agora eu estou absolutamente livre, o Senhor me aceitaria como sua escrava para sempre? Meus irmãos, a primeira vez que eu ouvi essa história, eu me emocionei, porque ela é a história da minha vida e da sua. É a história das nossas vidas. Meus irmãos e meus amigos, nós nunca fomos escravos como aquela mulher foi. Nenhum de nós aqui. Mas há um outro tipo de escravidão. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês nesse momento. Eu quero ser objetivo nas minhas aplicações aqui, para não levar muito tempo, mas eu quero pedir a Deus que abra o seu entendimento, para que, se você ainda convertido não é, que seja hoje, e que se já é, que a sua vida se volte ainda muito mais para o serviço, para a honra, para a glória de Deus. Eu quero fazer algumas aplicações aqui. A primeira é sobre o amor. É interessante que, se a gente não compreende o amor de Deus, a gente confunde o amor de Deus com outros amores, limitados pela nossa própria mente. É difícil nós compreendermos um amor imensurável como o amor de Deus, que entrega o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar como pecadores. É impossível eu conseguir aceitar, porque eu não faria isso pelo meu melhor amigo, que fará pelo meu terrível inimigo. É um amor que é difícil da gente compreender. Mas eu quero dizer para você que muitas pessoas estão sendo buscadas por Deus em cada lugar que a gente vai. Olha, eu vivo viajando para baixo, para cima, cantando e pregando o Evangelho. Mas há muitas pessoas que ainda não entenderam o amor de Deus e por isso o rejeitam, por isso cospem na sua cara. Desculpa a expressão. Mas para alguém entender o amor de Deus, é preciso lembrar do começo de tudo. É preciso lembrar da criação de Deus. É preciso lembrar de que Deus viu que tudo era bom até que o pecado veio e entrou no coração da pessoa e fez uma tragédia. Tragédia que nos acompanha durante todo esse tempo. E quando hoje a gente vê as atrocidades que acontecem, quando a gente vê o coração de um homem totalmente voltado para o erro e ele achando que está certo, quando a gente vê autoridades que poderiam abençoar a população e as pessoas totalmente corrompidas, nós não podemos ver isso de outra forma, senão pela corrupção que alcançou o coração do primeiro homem e que o pecado passou a todos os homens, porque todos pecaram. A segunda aplicação é sobre a escravidão. É claro, como eu já disse, que nós não provamos daquela mesma escravidão da mulher, mas há uma outra escravidão que toma conta da vida das pessoas, e essa escravidão é a escravidão do pecado. O salmista diz: em pecado me concebeu minha mãe. Não é que a mãe dele pulou a cerca, você sabe disso, mas é porque o pecado já vem. Você não ensina uma criança a mentir, você não ensina uma criança a fazer aquilo que é errado, já vem nela, desde pequenininho, porque isso está escravizando a alma de todo o homem. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa escravidão está no coração de todas as pessoas. O problema é que essa escravidão,
ela nos guarda com 7 chaves, ela nos guarda de tal maneira que nós não conseguimos nos livrar dela. É por isso que quantas vezes eu vou evangelizar uma pessoa, e por mais clara que seja a minha palavra evangelística, a pessoa não consegue, ela não consegue compreender, ela não consegue mesmo, a menos que o Santo Espírito de Deus venha e a convença do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo. É por isso que a Bíblia diz que o diabo engana as pessoas. O diabo sutilmente controla as pessoas e leva essas pessoas como escravas, a não ser que na vida dessas pessoas apareça alguém muito especial, que possa chorar a sua dor, que possa, aparecendo, dar uma chance, uma possibilidade. E eu creio, meus irmãos, que é assim, do mesmo modo que aquele senhor inglês apareceu na vida daquela escrava, é assim que Jesus aparece na vida de um homem e na vida de uma mulher. A terceira aplicação é sobre o preço da liberdade. Toda liberdade tem um preço. E para alguém ser liberto do pecado, da escravidão do pecado, é um preço muito maior do que o preço que aquele senhor inglês pagou para que aquela mulher fosse livre. É muito maior, porque é preço de sangue. Jesus pagou um preço muito grande, porque ele queria dar vida, resgatando a muitos. É por isso que ele derramou o seu sangue. Eu fico pensando, meus irmãos, toda vez que eu penso nisso, eu me volto para aquelas crianças brincando lá em Israel, e eu vejo que aquela ovelhinha tão bonita que estava lá no quintal, que ele corria atrás, tão cheia de pelos limpos, aquela ovelhinha que era o xodó daquela criança. De repente, o pai diz para o seu funcionário: vai lá e pega aquela ovelhinha. E a criança, ela não está entendendo o que está acontecendo, e essa criança diz: mas pai, o que vai fazer com essa ovelha que eu gosto tanto? E o pai disse: calma, filho, você um dia vai entender. E essa ovelha é levada para o sacrifício. Notem que naquele tempo o sangue daquela ovelha que era aspergido era a figura do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você agora vê quando o Senhor Jesus vem entrando e João está pregando o Evangelho. E João o vê, o divisa, e olha e aponta e diz para o povo: gente, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora já não é aquele animal, porque animal não perdoa ninguém. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então o preço para a liberdade foi um preço muito alto. Jesus pagou. É por isso que a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Mas quarto e último lugar, eu gostaria de lembrar a vocês a atitude daquela mulher após gozar da sua liberdade. E essa parte da mensagem é muito para mim, porque eu já entreguei a minha vida a Cristo, Ele já me salvou. Talvez Ele já tenha salvo a você. Você já entregou a sua vida a Cristo, mas e agora? O que está fazendo com ela? O que está fazendo com a sua vida diante do Senhor? É interessante que aquela mulher cuspiu no rosto do Senhor inglês, porque não entendia a atitude dele. Ela o destratou, ela rejeitou a sua bondade por vezes, até que ela compreendeu de fato. Mas quando ela compreendeu, quando caiu a ficha, quando um homem e uma mulher são convencidos pelo Espírito Santo de Deus, quando há uma conversão de cima para baixo e não a conversão do próprio homem, que se converte hoje e desconverte amanhã, que está na igreja hoje, amanhã está fora da igreja. É aquela conversão que
sai da igreja porque a banda não é legal. É aquela conversão que diz, eu dava oferta, mas agora não dou mais porque eu acho que o pastor é que leva o meu dinheiro. Sabe, essas coisas, esses bochichos, essas coisas assim, acontecem no coração de quem nunca viu a Deus. Porque quando uma pessoa é transformada pelo Senhor, ela recebe uma conversão que vem de cima para baixo. Ela é imutável, porque o Senhor é imutável. A sua palavra não volta atrás de jeito nenhum. Ele não mente jamais. Mas então essa mulher agora entendendo, ela toma uma atitude, e eu fico pensando em mim, repito. Eu posso lhe pedir uma coisa, Senhor? Pode pedir. Agora que eu estou livre, agora que o meu problema já foi resolvido, o Senhor me permitiria ser sua escrava para sempre? Meus irmãos, é exatamente isso que acontece com a vida de um verdadeiro convertido. É exatamente isso. Senhor, eu estava perdido, eu não merecia nada, e o Senhor veio, e o Senhor me convenceu, e o Senhor salvou a minha alma. Senhor, eu não tenho o que lhe dar em troca, eu não tenho nada, a única coisa que eu tenho é a minha própria vida, então eu lhe entrego a minha vida. Aí você entrega a sua vida a Cristo Jesus. Ninguém entrega a vida a Jesus antes de conhecer isso. Ah, quem quer entregar a vida a Jesus, vem cá, veste a camisa do Flamengo. Não é assim. Não é assim. Quando um homem entrega a sua vida a Cristo Jesus de verdade, é porque o Senhor já o convenceu dos seus pecados. O Senhor já o fez nascer de novo. Nós todos estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Isso está escrito na Bíblia. A carta de Paulo aos Efésios. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Porque o salário do pecado é a morte. Estávamos mortos. E o Senhor veio e nos deu vida. Você entende isso? O Senhor nos deu vida. E quando Ele nos deu vida, nós nos levantamos. E então, nós dizemos sim para Ele em obediência. E então, nós cumprimos a sua vontade. E então, nós obedecemos a Ele. Mas nós só fazemos isso porque um dia Ele nos levantou da morte, Ele nos deu vida. É por isso que eu não posso deixar de cantar. Eu não canto porque quero popularidade, eu não canto porque quero vender pendrive, eu vendo porque você precisa ter ele na sua casa, e eu preciso fazer mais para outras pessoas terem. Mas o meu propósito não é fazer, eu não sou barraqueiro, não sou negociante, eu sou missionário. Pessoas estão morrendo. E creio, meus irmãos, uma vez eu perguntei ao Senhor, aliás, já perguntei outras vezes, Senhor, por que o Senhor tem me chamado para pregar nas igrejas? Para pregar o Evangelho nas igrejas. E sabe qual é a resposta do Senhor para mim? É porque a igreja está cheia de pessoas que nunca foram convertidas. Me perdoe eu dizer isso. Eu não estou julgando ninguém. Mas eu sei que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Os músicos que foram convertidos, eles são dóceis. Eles são diferentes. Os músicos que são convertidos, eles querem a glória de Deus. Eles não querem aparecer. Eles não precisam jogar a guitarra para cima, não precisam pular em cima da plateia, eles não precisam fazer nada disso, eles se escondem atrás do seu instrumento que Deus usa para a sua glória. Eles não são obrigados, eles são voluntários, porque eles se deram para o Senhor. A primeira coisa que a gente faz quando encontra os músicos aqui é conversar com eles, como eu fiz hoje aqui. Conversar com eles, dizer do nosso propósito. Eu sei que eles sabem, mas dizer do propósito e dizer para eles, nós temos uma tarefa muito importante nessa noite aqui. Qual deve ser a nossa atitude? Como redimidos em Cristo Jesus,
como lavados pelo sangue do Cordeiro. Qual deve ser a nossa atitude como um convertido, como um crente de verdade? É ser voluntário, absolutamente voluntário. É querer servir, é querer trabalhar. É botar o nome, bota meu nome, bota meu nome, bota meu nome. Eu estava vendo o apelo que foi feito aí com relação ao coral. Se eu fosse essa igreja, eu ia o coral inteiro para lá. Inteiro. Cadê o Ruhu? Pastor, eu preciso vender essa ideia do Ruhu para esse pessoal. Não é brincadeira, esse Ruhu é amém. É amém. Eu concordo. Bota meu nome aí. Mas é assim, meus irmãos, nós temos trabalhos no Peru. Ué, Grupo Logos tem trabalho no Peru? Tem banda lá? Não, não é banda não, irmãos. É a tradução da Bíblia para os índios aguarunas do Peru. Ué, pastor, mas isso não tem nada a ver com música. Eu pensei que o Logos fosse música. O Logos também é. Mas o Logos é um grupo missionário, sempre foi. Mas nós, em abril passado, nós levamos para o Peru, depois de 15 anos trabalhando com a tradução da Bíblia para o dialeto daqueles índios lá no Peru, os aguarunas. E nós levamos essas Bíblias para lá. Só que eles são 80 mil pessoas. E nós levamos só 7.080. Precisa de muito mais Bíblia. Aí você pergunta, e quem lhe dá esse dinheiro para fazer essas Bíblias, pastor? São vocês. É a igreja. É o corpo de Cristo. Eu não tenho. Eu sou missionário e vivo pela fé. Não tenho sustento previsto. Mas é o povo de Deus que participa. Mas é o povo de Deus que compreendeu a salvação. É Ele que se dá. É Ele que faz a vontade do Pai. Amanhã, eu não sei quantos de vocês estarão aqui, nesse mesmo lugar. De manhã nós estaremos lá dentro do templo, fazendo o trabalho lá. E eu gostaria de amanhã pela manhã, pastor, pregar sobre missões. Lá no templo amanhã. Se você puder vir pela manhã, eu não estou pedindo ninguém para deixar a sua igreja, não. Mas de vez em quando uma escapadinha não tem problema. Então, venha. Eu vou falar sobre missões e eu vou contar para vocês amanhã uma história muito interessante a respeito de missões, tá bom? Eu vou fazer agora um apelo, mas vou pedir que vocês fechem os seus olhos e curvem sua cabeça.